CCD tá feliz. Pena que o Grêmio vai estragar a noite dele. O Souza que escreveu. César, o Grêmio não vai estragar a tua noite. Tamo junto. Vamos lá. Grêmio e Mirassol. Hoje nós podemos viver algo inédito na história do futebol do Rio Grande do Sul. O Grêmio pode recontratar um treinador que está contratado. Como é que é? O jogo de hoje vale a recontratação o Quinteiros dá volta por cima. Gustavo Quinteiros. Porque o Gustavo Quinteiros ele está sob contrato com o Grêmio. Tá. Mas ele está demitido pelo contexto esportivo do Rio Grande do Sul. Então, vamos viver a seguinte figura, curiosa figura. O Grêmio tem a chance hoje de recontratar o Quinteiros. Como? Ganhando, ou vencendo, a frase mais pronta é vencendo e convencendo. Boa. Que é a frase mais pronta. Então, o Grêmio joga por isso hoje, me parece. O Grêmio joga por isso. O Grêmio joga por tentar dar alguma confiança e um último suspiro do trabalho do Quinteiros. Tem gente que sustenta, inclusive, que o Quinteiros já esteja demitido independente do resultado, para te ter uma ideia do nível de pressão interna. Mas existe uma trincheira hoje dentro do departamento de futebol que acredita na retomada do trabalho. Mas esse é um jogo que em qualquer situação normal, se a gente estivesse falando do Grêmio, não precisa estar super bem, campeão gaúcho. Ano passado. Pode ser, o Grêmio do ano passado, dos últimos 10 anos, a gente diria, o Grêmio vai lá e vai ganhar do Mirassol. Não, o Grêmio do ano passado não. Eu acho que o Grêmio do ano passado perdeu. O Grêmio do ano passado perdeu 10 dos primeiros 15 jogos. Eu não lembro de um momento do ano passado que o Grêmio esteve tão desacreditado como esse. No ano passado o Grêmio poupou contra o Cuiabá, ganhando o Cuiabá lá. É isso que eu tô dizendo. Poupou contra o Atlético Paranaense, ganhando o Atlético Paranaense Hoje não existe essa perspectiva. Ano passado, assim, isso eu concordo. Ano passado o Grêmio tinha um mínimo que ele entregava. Existia um mínimo. O que me entregava terminou 3 pontos acima da zona de rebaixamento. Então continua com esse pra tu ver o que vai ser. Não, é abaixo do mínimo. É isso que eu tô dizendo, Munari. O Grêmio do ano passado fez um ano horroroso e não é porque o Grêmio do ano passado não ganhou do Fluminense fora. Empatou alguma coisa. Ganhou jogos fora, perdeu em casa. Mas esse aqui não tem força pra isso. O Grêmio empatou com o Fluminense fora com o Marquezinho melhor em campo. Esse aqui não tem força pra isso, Sabe o que assusta? Sabe o que assusta aqui? É essa normalidade que o Vini tá colocando aqui. Eu sei que não é nenhum sentido de flauta. Existe uma obviedade, por isso é que eu falo em recontratar. A obviedade é que esse time não vai render. Quem disser assim, esse time vai render hoje, com base no aleatório. Por quê? Porque o time jogou um tempo na temporada. Contra o Juventude. Um tempo. Então, sabe, nós estamos falando de algo muito forte. Muito forte. Eu não acredito nessa escalação aí que o Schenck botou na tela, tá? Tá criticando o Schenck? Não. É que eu acho que o time é diferente. Dá o time. Eu acho que é Vijaçante, Edenilson, Cristaldo e acho que o Alisson joga.
O garoto? Acho que o Alisson joga com o Pavon do outro lado. Não entrou mal contra o Flamengo. Eu e não acho entrou que mal, foi o jogo anterior que ele... Contra a dificuldade que a gente tem de projetar o time do Grêmio está expressa na dificuldade que a gente tem de tentar imaginar que time é. Quando saiu a escalação, Grêmio e Flamengo, saiu a escalação, joga Cristaldo no telão. O que tu imaginou? Cristaldo é meia. Começa o jogo, o Cristaldo tá aberto na ponta esquerda. Não existe. Assim, gente, por exemplo, a gente estava falando aqui, ano passado, lembra quando o Grêmio vence aquele jogo sobre o Estudiantes na Argentina? Sim, claro. Qual a chance desse Grêmio... Não. Mas qual a gente não acreditava do Grêmio ganhar também. E quando não, saiu mas o Galdino... mas ganhou. Tá, mas aí tu tá vendo só o resultado. Não foi o que eu queria analisar. Não. Quando sai eu lembro direitinho. Eu tava olha só, sala de redação. Eu quero só na prática contigo. Tu acha que o Grêmio de hoje é melhor que o Grêmio do ano passado, então? Dois times horrorosos. Não. Tu acha que esse é melhor? Não é melhor nem pior, é a mesma coisa. O time do ano passado era um horror. Olha só. O time do ano passado ficou 3 pontos acima do rebaixamento. O César lembrou. Olha só, perdeu 10 Munari, de 15. a competitividade ela também é um fator, é um pilar de um time. Tá? Um time ele pode ser horrível. Agora, se ele corre, se ele consegue se posicionar, se ele marca forte, isso é uma valência do time. O Grêmio marcava forte, o Grêmio não tomou 6 do Palmeiras por causa do Marquezinho. O Grêmio do ano passado o Grenal foi tinha 1-0 isso. E o Marquezinho salvou um monte. O Grêmio do ano passado tinha isso. É por isso que eu digo que o problema também do Grêmio hoje é o técnico. O Renato ainda tirava um mínimo do time dele. Um mínimo do time dele na competição. O que não tem, o Grêmio tá devastado. O que eu tô dizendo quando o Grêmio pega e vence o Estudiantes lá na Argentina é porque não é só no acaso, né? É também competitividade. É tu entrar em campo, competir, correr, buscar o resultado. O Grêmio hoje não tem força nem pra isso. E é por isso que eu pontuo que o Grêmio tá muito abaixo do que ele pode ser. Isso sim. Mas a questão é que o ano passado já foi horroroso. Não, eu não tô dizendo que ano passado foi bom. O que eu tô dizendo é que ano passado o César podia sentar na frente da TV e pelo menos imaginar que algo poderia acontecer. O time poderia jogar, o time poderia chegar na Argentina e vencer. Hoje, eu tenho certeza, é como o César falou, o César está dizendo, não vai render, porque essa é a nossa avaliação. Aí, o Grêmio regrediu, que vocês estão pegando o melhor jogo do Grêmio no ano como exemplo do ano passado. Não, eu posso pegar o Grêmio que perdeu pro Antipato em casa. Não, o Grêmio não sofreu contra o Juventude, O Grêmio tomou 3-0 do Juventude em Caxias. Não, depois em Caxias, mas no Gauchão o Grêmio foi bem contra o Juventude. O Grêmio tomou 3-0 do Juventude em Caxias no Brasileiro. Aí no Gauchão. Tá, mas porque só o Gauchão tá falando do ano passado. Eu tô pegando esse time teve Gauchão contra o Juventude e o do ano passado teve Gauchão contra o Juventude. Sim, Como é que foram os desempenhos? Tá, mas por que só vale o desempenho do Gauchão? O Grêmio levou 3 do Juventude. Era início de temporada. Vocês estão escolhendo o que serve o time do Grêmio no passado. Os primeiros 15 jogos do Brasileirão perdeu 10. O Grêmio tomou 3-0 do Juventude. Não adianta comparar, o Grêmio na Arena. Eu jogo de noite. Ia sair o 3-1 pro Juventude na Arena se o Marquezinho não pega o pênalti. Aí depois esse João Lucas fez o gol contra e salvou o Grêmio ia perder pro Juventude. Mas tu tá certo, ninguém tá dizendo o Grêmio que não. No Grenal era pra tomar 3 ou 4. Segura aí, Munari. Era um horror ano passado. O debate é sobre o Grêmio. O Vini Moura é colorado. O Munari é o jornalista, o comentarista isento. O gremista, que é o César Cidade Dias, não tá nem participando do debate. Não adianta eu discutir se o time do ano passado é melhor que o time... O Munari adora... Munari, tu tem uma coisa com o passado... Eu não gosto de ficar iludindo as pessoas, criar uma ideia. Eu quero saber se eu vou ganhar do Mirassol hoje. O time do ano passado. Hoje eu vou. Mas no ano passado não me interessa. Eu quero saber o que eu vou fazer hoje. Olha lá, tá lá Rodrigo Oliveira. Daqui a pouco nós vamos chegar à conclusão de que todo mundo estava errado e criticava o Renato. Rodrigo Oliveira, que vai trazer mais informações sobre o irmão dele, sobre o Christian Oliveira, sobre o Kiki Oliveira. O CCD quer falar sobre o presente, sobre o que está acontecendo agora no interior de São Paulo. Que Grêmio é esse que vai enfrentar o Mirassol? Então, Rodrigo Oliveira, por favor, nos atualize. Bom dia, meu irmão. Bom dia, Felipe. Bom dia a toda a turma do Segue o Fio. Falo aqui de São José do Rio Preto, 24 graus a temperatura. É a base gremista antes do jogo contra o Mirassol, com imagens do nosso cinegrafista Rossano Alves. Mirassol é uma cidade pequena, com 60 mil habitantes. O Grêmio optou por ficar a 15 quilômetros em São José do Rio Preto, que tem uma estrutura maior, 500 mil habitantes. Houve uma certa blindagem na chegada, mas pequeno grupo de torcedores esteve presente apoiando os jogadores. O ambiente é de pressão sobre o técnico Gustavo Quinteiros. É o penúltimo jogo da sobrevida que foi dada ao treinador até o Grenal. Quinteiros precisa vencer e convencer nos 2 jogos para permanecer. E em qualquer cenário, depois do Grenal, o Grêmio deve mudar algumas ideias do planejamento, como, por exemplo, contratar um coordenador técnico, e o nome do Filipão é aquele avaliado com maior aceitação. Em paralelo, Quinteiros vive um dilema. Ou ele monta um time focado
em ganhar do Mirassol com mais ofensividade, por exemplo, com Pavon, Amuso e Cristaldo compondo o trio de meias e o Bright White à frente, ou ele já prepara o time do Grenal, com Edenilson de ponta direita, que é a ideia que eu acredito ser a mais provável. O Christian Oliveira está fora por conta de um problema dentário, deve ser reforço apenas para o Grenal. Kahneman, recuperado de lesão, e Marlon, contratado do Cruzeiro, são reforços no banco de reservas. É um ambiente de pressão e o Grêmio vai ter que lidar com isso aqui no interior paulista, pessoal. O Rodrigo, tem uma pergunta que é importante a gente fazer. Tu é muito relacionado, tá sempre fazendo tanto cobertura de Grêmio como de Inter, mas tu tá vendo esse ambiente de pressão. Como é que tu vê o resultado do jogo de hoje na permanência do treinador? Tu ainda tem a ideia de que tudo se transfere para o clássico Grenal ou pós-jogo Grenal? Ou existe alguma chance desse jogo ser determinante, seja para aumentar a confiança com o treinador, seja para efetivar a demissão dele? Qual é a tua percepção, por favor? Eu tenho a convicção, César, de que nada acontece até o Grenal. E eu vou conjecturar contigo o seguinte cenário. Imagina que o Grêmio perde hoje jogando mal. Toma 1-0 do Mirassol, não consegue achar o jogo, o time fica perdido em campo. O Grêmio volta, tem toda a cúpula da direção presente aqui. O presidente Alberto Guerra, os dirigentes do futebol, Alexandre Rossato, Guto Peixoto e Luiz Wagner Vivian. Mas aí volta na madrugada, aí vamos supor que demitisse o Quinteiros. Não há tempo hábil para contratar um novo treinador, teria que ser uma negociação relâmpago. A tendência seria ir para o Grenal com o interino James Freitas. O Grêmio teria a quinta-feira de treino regenerativo para os titulares, a sexta-feira para preparar uma ideia nova para o Grenal e sábado já é o Grenal. Eu duvido que o Grêmio vá fazer isso. Acredito que em qualquer cenário o Quinteiros tem essa sobrevida até o Clássico e aí sim o Grenal passa a ser decisivo para a permanência ou não do técnico argentino. É basicamente aquilo isso. Que tu falou, a né? lógica é essa. Por isso é que eu acredito que esse jogo eu tenho uma posição um pouco diferente assim com relação à importância do jogo. Quem é que disse? Eu acho que foi o Vaguinha que falou que o jogo ele não faria nenhuma diferença. O Grêmio ganhar 5-0, perder 5-0 não muda nada para efeito de análise do treinador. Pois eu acho que muda muito. Tá? Eu penso um pouco diferente. Mas essa percepção do Rodrigo é a que vale, tá? Porque o Rodrigo está no ambiente, está todo dia fazendo cobertura, fala com as pessoas e tem a sensação. Acho que a palavra pressão é a palavra do momento. Mesmo que, para mim, a pressão já tenha decidido por um objetivo. Deixa eu valorizar a presença do Rodrigo Oliveira conosco e antes de me despedir dele, Rodrigo, traz pra gente um pouco do que tu teve nesse bate-papo com o Reinaldo. O Reinaldo é uma das caras conhecidas desse time do Mirassol. Como é que foi esse teu encontro com o ex-lateral do Grêmio hoje no Mirassol? Ele elogiou muito a estrutura do Mirassol, disse que é um clube, apesar de ser do interior de São Paulo, tem uma estrutura diferenciada, muito melhor que a de muitos clubes grandes e de clubes de capitais. O Mirassol investiu recentemente 15 milhões de reais na reforma do CT. Falou muito sobre o Grêmio. Disse que, na opinião dele, Reinaldo, teria condições de ficar no Grêmio e ajudar o Grêmio, de ser útil ao Grêmio em 2025. Nitidamente ele queria ter ficado. Diz que, em sua opinião, se Renato Portaluppi tivesse permanecido, o Grêmio estaria em evolução. E ele bate muito naquela tecla, tanto na análise do trabalho do Renato, como na performance dele, Reinaldo. Que o primeiro ano dele, 2023, o Grêmio foi campeão gaúcho, vice-campeão brasileiro, jogou bem, e no segundo ano teve a enchente que prejudicou tudo. Ele acredita que a continuidade teria sido melhor. E falou que, na sua opinião, na opinião dele, Reinaldo, se Renato Portaluppi assumisse a seleção brasileira iria voar. Foram os principais tópicos da entrevista que eu fiz com o Reinaldo ontem aqui em São José do Rio Preto. Baita material e convido para quem quiser conferir, está tudo publicado lá em GZH no site da Zero Hora. Rodrigo Oliveira, valeu, bom trabalho aí, uma boa jornada esportiva. Muito obrigado, Felipe, e a todos os amigos do Segue o Fio. Fala, gurizada, bom dia. Estamos no ar com o Segue o Fio desta quinta-feira, dia 17 de abril de 2025. Um dia depois da quarta rodada do Campeonato Brasileiro, que foi terrível para os gaúchos, mas em especial para os gremistas, que estão sem treinador
depois de 3 derrotas consecutivas e do 4-1 para o Mirassol no jogo de ontem, terminou a era Gustavo Quinteiros. Bom dia, consagrados, bem-vindos. CCD, pode dar as primeiras palavras do programa de hoje para a gente? O óbvio aconteceu, a gente já vinha alertando, né? Uma pena que se demorou para fazer isso, podia ter feito um pouco antes, ter evitado aquele vexame que foi ontem. Vexame, deboche, com o torcedor do Grêmio pagando vale do jeito que pagou ontem. Todo mundo sabia que o trabalho tinha acabado. O ambiente do Grêmio não tinha absorvido o trabalho do treinador. Já estava visto isso, já estava visto... sobretudo depois daquele jogo contra o Grau lá, né, uma semana e pouco atrás. Foi ali que ficou claro que ninguém mais queria saber do treinador. A diretoria ainda insistiu por mais 2 derrotas. Agora não tem. O Grêmio tem um grande reforço para o Grenal, né? Já tem, né? Um grande reforço, que é a ausência do Quinteiros, porque o Quinteiros era aparentemente o problema do ambiente do Grêmio. Esse é um reforço para o Grenal. E agora eu espero que o Grêmio contrate um treinador, torço para que seja o Mano Menezes, pela simplificação do processo. O Grêmio vai ter que dar passos para trás. Agora, não é só ele, tá? Quem é que contratou esses caras aí? Fui eu que contratei? Foi o Vaguinho, o Léo? Quem é que contratou? Quem contratou o Amuso? O Amuso é melhor que o Natan Fernandes? Quem é que contratou o João Lucas? Tá na hora de conversar sobre isso também, né? Não vai passar. Eu acho que demitiram um pouco ainda. Tem que demitir mais gente. O baile do Mirassol, lá em São Paulo, CCD, mas o Grêmio que vem de dias muito difíceis, com derrotas, 3 consecutivas, e um desempenho que vem sendo também questionado pelo torcedor. O Grêmio, quando foi amplamente dominado pelo Inter, ligou o alerta. Ligou o alerta. E esse alerta... ele, de alguma maneira, criou no torcedor do Grêmio uma dúvida gigantesca. E ela só foi aumentando. Aí veio o jogo contra o Ceará e a fragilidade, veio o jogo descomprometido, quase... como é que eu não quero ser ofensivo, mas um jogo sem nenhuma força dos jogadores contra o Atlético Grau, um time comum. Não acha que é antes, César? Não é antes, é a partir da primeiro Grenal. Não, tu não acha que é lá na Copa do Brasil, quando que ganha com as calças na mão? É verdade, bem lembrado. Eu tinha me esquecido do jogo sobretudo contra o São Raimundo, os 3 gols que levou lá do Atlético, acho que tá certo, Vaguinho. E aí começa uma desconfiança. E aí todo mundo vê que o trabalho ruiu. E o Grêmio não vê. Quem deve decidir não vê. Sempre com a ideia de que o trabalho vai gerar fruto, porque o tempo. Só que quando o treinador abre os jogos fazendo a mesma coisa, que não estava dando certo, e ontem ele abre o jogo fazendo rigorosamente a mesma coisa que ele sempre fez, ele dá um indício de que... Quem é que não pula? É o Bright White. O que houve? Tá com medinho da bola? O que houve? Inacreditável. Acho que ficou achando que a bola pudesse vir por baixo. Esse impedimento aí que a bandeirinha deu é dessas coisas também que só no futebol brasileiro. Depois foi confirmado o gol, eu preciso dizer, mas olha a bandeirinha. Olha a bandeirinha. Olha só. É incrível. Também o pênalti que marcaram pro Grêmio, que foi bem anulado, né? Que o jogador só acerta a bola também. O pênalti no início do jogo, uma barbaridade. Tu tá vendo a jogada e tu diz, meu Deus, como é que o cara dá pênalti? E o cara sabe, o cara ainda foi ver no VAR. Mas enfim, o Grêmio troca o treinador, atrasado, mas troca. O que eu quero colocar, e aí aqui a gente vai dar o voto de respeito ao Vaguinha, tá? Porque o Vaguinha foi o primeiro cara que disse o seguinte, gente, tá tudo muito bem, o trabalho do treinador, tá tentando aplicar aqui não sei o quê, mas os jogadores que o Grêmio contratou são jogadores muito comuns, para não dizer ruins. O time do Grêmio chora de ruim. Isso, chora. Tecnicamente. Eu ontem botei os melhores momentos, que eu tava no jogo do Inter, mas depois botei os melhores momentos. O Camilo jogar no Grêmio é um escândalo. Mas esses jogadores, numa ideia coletiva bem planejada e dispostos,
que para vir aqui no programa você está disposto. Isso, tem que querer vir. Se eu chegar aqui de má vontade, minha participação vai ser horrível. Eu vou atrapalhar vocês. Léo, eu acho que é mais grave que a exposição. Olha esse lance. É mais grave que a exposição. Esse lance é 2 minutos. Olha o Lucas Esteves. Não, mas é pior. Lucas, é pior, gente, é pior. Volta. Pegando o exemplo do Léo, volta um pouquinho, tá? Olha o que o jogador avança. Esse é um zagueiro, tá? Isso. Não é o armador, é o zagueiro. Só volta, por favor, Schenck. Olha o Lucas Esteves. O Vila Sante vai... não deu. O Léo pega bem, ó. Ele sai caminhando, o Bright White para, desiste. O Cristo tem uma linha de 4 que para, e o Camilo já sai louco atrás do cara. Camilo tá saindo atrás do zagueiro. Olha o movimento do extremo, do lateral esquerdo lá, fechando. Ó. E tem um jogador livre lá na ponta. Olha lá. A linha de 4 já parou. O lateral tem que antecipar essa jogada. Olha lá. Olha a bola passa ali na frente de quem é o Vila Sante. Olha o Amuso olha o Vila Sante agora. O jogador ameaça, ele passou. Aí já não dá mais, passou. O Amuso tá chegando o Amuso tá torcendo, não, ele vai pegar essa bola. Porque os caras torcem. Olha lá a linha de 4 lá, o cara passa caminhando pelo Vijaçante. Olha isso, gente. Olha então, isso. Esses jogadores interessados, reconectados, engajados, o time do Grêmio não é ruim. Olha, não é para ser campeão brasileiro, não é para disputar vaga no G4, mas não é para jogar esse futebol. Então tu acha que um técnico, vamos lá, me diz um técnico bom aí. Eu vou te dizer, o Grêmio precisa de um técnico que chegue e diga pro Alexandre Rossato, dá a chave do vestiário aqui para mim, dá a chave. Bota aqui, lembra que o tiozinho que bota na presilha da calça. Agora o vestiário é comigo. Tá, mas só um pouquinho. Fecha o vestiário. O que a gente tem de informação, Léo, é que o Quinteiros fez isso. O Quinteiros não permite diálogo com ninguém. Ele fez isso. Bom, mas o Grêmio precisa de alguém que... Alguém tinha que chegar no vestiário do Grêmio e falar pro Quinteiros, os jogadores estão, entre aspas, de costas pra ti. Os jogadores não estão seguindo as tuas orientações. Os jogadores, está muito claro que eles não querem jogar dessa forma. Alguém tinha de intervir. Então, se o Grêmio não mexer na estrutura de futebol, do departamento de futebol, e mexer profundamente, o Grêmio precisa de um técnico o estilo antigo, tá? Old school. O Abel, quando chega, pega a chave do vestiário. O Renato, quando chega, pega a chave do vestiário. O Renato, apesar de ser um cara jovial, é um cara old school. Tá? O Luxemburgo pega a chave do vestiário. E tu precisa se fechar com esses caras e tu engajar esses caras. Se contratar um técnico emergente, eu ouvi falar do Kleber Xavier, que é um... Não é hora. Não, senhor profissional, um cara muito preparado, acho que vai ter uma longa carreira. O Carpini, nenhum desses, nesse cenário do Grêmio, sobrevive. Esse vestiário engole técnico novato. O Grêmio, mas voltando ali aos jogadores, tá? Camilo é muito frágil. João Pedro não tem nenhuma condição. Nenhuma condição. O caso do João Pedro é um pouco... Eu vejo um pouquinho diferente. Eu acho que o João Pedro gosta dele? Bom lateral, só que não quer. É impressionante. Esse não quer. Agora, o Camilo, o Amuso. Cara, o Amuso é uma usina para acender uma lâmpada e não acende a lâmpada. Aí tu tem, por exemplo, o Grêmio... Ele faz um esforço para acender a lâmpada, daí na hora de rosquear ali... Ele não consegue? Me diz uma coisa, CCD, tu disse que o Grêmio se atrasou para fazer esse movimento, essa mudança de treinador. Teria que ter feito quando? Não, se atrasou é uma figura, porque na verdade nós estamos falando de 2 semanas, 3 semanas. O que acontece é que não era claro que os jogadores não fechavam mais e que os jogadores não queriam. Era claro isso. E quando eu aqui, sentado atrás da bancada, o Vaguinho, o Léo, tu... notam que não querem mais, e nós dizíamos todos os dias aqui, eles não querem mais. Os dirigentes têm a obrigação de saber antes. Obrigação, eles estão dentro do processo. Eles têm a obrigação. Se eles não conseguiram ver que era antes, que eles acreditavam nisso, é porque eles têm que sair também. É uma situação, Léo, nós não podemos acreditar. Eu já estive do outro lado do balcão. E eu errei muito. O que eu faço quando eu erro? Eu saio. Pelo bem do Grêmio. Porque eu errei. Eu sempre falo isso, as pessoas até debocham. Eu digo, gente, se eu acho que eu estou indo mal aqui, e estou prejudicando o número, estou fazendo situações aqui que são ruins, eu serei demitido. Ou não?
É que hoje tá falando do profissional não, do dirigente político. Não, eu tô falando, por exemplo, eu não consigo entender como que o Luiz Wagner Vivian segue sendo executivo do Grêmio. O Grêmio contratou 45 jogadores na gestão Alberto Guerra. 45. Me dá 5 confirmados. 45. 5 confirmados. Soares. Confirmado. Me dá outros. Confirmados. Bright White. Ainda não confirmou. Tá, não confirmou pra ti. Mas tá, confirmado. Me dá outros. Mas não resolveu o problema. O Wagner Leonardo. Não. Wagner jogou 5 jogos. Não, mas é um cara que tu vê que vai ter trajetória. Tá bom, Eu pode acho ser. fraco. Mas eu quero dizer o seguinte: tem 5 jogos. Vamos lá. Eu quero 5. 45. Quem é que contratou? Fui eu que contratei? 45 caras. Essa é a bronca. 45, Vaguinha. 28 meses, o Grêmio contratou 45, é quase 2 por mês. E tu não enche 2 mãos de confirmados. Tu tem uma linha de confirmado que tá bom, 5. Aí depois tu tem uma outra linha de jogador de grupo, 5. E o resto errou. E os caras estão lá. Aí tu vai dizer o seguinte: mas foi o Calef, foi o Brum, não interessa. Eu quero saber, hoje em dia, o Grêmio vendeu a ideia de que agora era o CDD, de que era o controle de dados, como é que é o nome lá, o análise de desempenho. Eu quero saber quem é que analisou que o Amuso valeria o que ele custa para o Grêmio. Eu quero saber quem avaliou o Amuso para ele ser contratado acima de R$1 milhão pelo Grêmio, um jogador belga. Quero saber. Quanto? Deve ser acima de R$1 milhão. Ele não veio para cá por menos. 1 milhão hoje... Sabe por que eu digo isso? Porque os caras ganham em euro. Não vai me dizer que ele veio pra cá por 30 mil euros. Ele ganhava na Bélgica, se não me engano... Eu não vou dar o valor aqui, mas pelo que eu li no jornal belga, traduzindo, é verdade, botei no Google Tradutor, né? Tu não fala... Tu não fala belga? Não fala belguês? Isso, não. olha, é uma Tu não fala decepção belguês? Não grande não pra mim. Mas assim... O Bitata diria, tu não fala bélgicos? O salário dele dobrou. Porque a Bélgica é o mercado de entrada. A Bélgica, pra você ter uma ideia, ela é como o Uruguai. Ela forma e exporta. Tanto que o companheiro de ataque do Amuso no Anderlecht, no início da carreira, era o Doku, que está jogando no Manchester City. O Amuso ficou e o Doku seguiu carreira. Com 25 anos, ele não saiu desse mercado. Mas eu acho que para jogar no mercado brasileiro ele é suficiente. Porém, eu preciso ver o Amuso numa estrutura de time bem montada, com os companheiros, amiguinhos dele querendo brincar, que tem amiguinho do Amuso que não quer brincar, que está de beicinho no playground. Então, se tu tiver uma estrutura de time e o Grêmio vai precisar trazer um técnico que busque isso, eu acho que o Amuso é um cara que pode ser interessante, pode render. O Kiki Oliveira é uma ótima contratação, um jogador que já mostrou que veio. Tu tem alguns nomes que sim, tu tem nomes que o Grêmio errou. Vamos lá, os laterais. O Grêmio tem um problema com laterais. O Grêmio trouxe um lateral que ele jogou meio tempo, César, e não jogou mais. Ele não consegue jogar. O Grêmio trouxe 3 laterais esquerdos. Tocasse num exemplo que, para mim, é o exemplo claro do absurdo que virou a análise de desempenho do Grêmio. O Luan Cândido. O Grêmio contratou esse jogador por empréstimo. O Grêmio contratou um jogador que estava treinando em separado por empréstimo de 1 ano, que ele chegou aqui gordo, sem nenhuma condição física de jogar. Esse tipo de jogador, quando tu contrata por empréstimo, Vaguinho, quando tu compra por empréstimo um cara, ele chega hoje e joga amanhã. Por exemplo, se o Grêmio contratasse o Marlon por empréstimo, o Marlon jogou quinta-feira, né? Mas ele não estava bem no Cruzeiro. Ontem até eu vi uma informação sobre Grêmio e Cruzeiro muito curiosa. Depois eu falo para vocês. O Marlon chega jogando. Eu não estou dizendo se ele é bom ou ruim, isso aí já é uma outra seara. Mas tu contratar um jogador por empréstimo fora de forma, tu tem que chamar as pessoas, cara, da onde vocês tiraram que esse cara seria a solução para o Grêmio? Ele veio em fevereiro, né? Até dezembro, então são 10 meses. Ele levaria 1 mês e meio para entrar em forma, fazer pré-temporada. Já levou mais de 1 mês e meio. De jogo. Tá, guris, vamos tentar refletir sobre qual o tamanho da direção gremista.
qual o tamanho da responsabilidade, né, da direção em relação a tudo isso que está acontecendo no Grêmio nesse momento, esse momento de instabilidade. Antes, deixa eu dar uma passadinha aqui nos comentários e repercutir o que a galera está dizendo. A Rafaele manda o seguinte: chama o Dunga que resolve essa vergonha de vestiário. O Stefano Cardoso: Felipão de coordenador e Arce de técnico. O que vocês acham? Ele pergunta. O que tu acha, CCD? Rapidinho para ele. Eu não conheço o trabalho do Arce e acho que não dá para arriscar, tá? Não dá. Para mim tá claro. Mano Menezes. Nada de Dorival. Vamos parar com essa história de achar que o Dorival é o cara. Não é. Não é o cara. Nós precisamos de um treinador que entenda o tamanho da limitação do Grêmio nesse momento. O Dorival ainda está com essa coisa do carimbo da seleção, até deve estar abatido. Não dá para ter um cara abatido. Tem que ter um cara, tem que perguntar, tu tem que ligar para ele, ele não pode te atender direito, ele tem que falar meio torto. Porque ele vai estar ele obrigatoriamente tem que estar com uma faca entre os dentes. Obrigatoriamente. Tu acha que o Mano é esse cara? Eu acho que ele pode ser esse cara. Informação, tá? Na reunião do CA, segunda-feira, se debateu porque o Gustavo Quinteiros, ele subiu no telhado faz umas 2 semanas, né? Que se percebeu que a vitória contra o Atlético ela já não convenceu. E a partir do Grêmio já ficou mas ganhou e tal. E depois disso, o Grêmio encarreirou as atuações ruins. E na segunda-feira, no CA, se discutiu, sim, uma possível substituição já do Quinteiros, dependendo do que aconteceria na quarta-feira, mas a ideia era substituir depois do Grenal. O nome do Mano tem alguma restrição, porque o Mano teve episódios recentes, a gente está vendo imagem aqui do Fluminense, com o Marcelo, com o Thiago Silva, e o Grêmio tem muito receio de como pode repercutir essa postura do Mano, que é um cara mais de pulso firme, e o Mano é um cara de personalidade. A impressão que dá é que o Mano disse, não precisa estar aqui. Repercutir isso aonde? Dentro do vestiário? Com esse grupo do Grêmio, sim, que já se viu, esse grupo do Grêmio tem lado, né? Ele é milindrado. Só tem uma diferença. O Grêmio não tem nenhum figurão. Bom, mas o Grêmio não tem nenhum figurão, mas os caras... É inacreditável. O Grêmio, vamos imaginar que o Vijaçante... Bright White é um figurão. Mas ele não é exatamente um jogador de seja aquele líder ruim, né? Aparentemente. O que eu quero colocar assim, ó... Mas o Thiago Silva, eu não vejo o Thiago Silva como um líder ruim. O Grêmio... não conseguiu brigar com o cara. O Marcelo, teve episódio do Marcelo. O Marcelo tem histórico, vamos abrir um novo fio para a gente seguir as discussões por aqui, também tentando entender a responsabilidade da direção, mas principalmente ouvindo um pouco do presidente Alberto Guerra, que ontem, depois do jogo, deu uma declaração importante que a gente compartilha com vocês agora. Primeiro, me desculpar com a minha torcida, né? Hoje foi um resultado realmente muito ruim. Não que seja uma vergonha perder para o Mirassol, que é um grande clube aqui, que está muito bem organizado, mas da maneira como foi, talvez tenha sido uma das partidas da minha trajetória aqui dentro do Grêmio que mais me deixou envergonhado. Não contatamos nenhum treinador até então, para poder dizer se vamos conseguir contratar até lá e se chegaria até sábado aqui. Até esse momento, nós éramos duramente criticados, já 4, 5 rodadas que deveríamos ter trocado. Agora, criticam porque trocamos. Então, assim, infelizmente, não dá para trocar o presidente agora, não dá para trocar os jogadores, não dá para... E acaba estourando sempre no treinador. Primeiro, A declaração do Alberto Guerra chamou a atenção essa fala final, né? Não dá para trocar o presidente, não dá para trocar os jogadores, então respinga no técnico. Qual é a responsabilidade da direção, CCD, no momento do Grêmio? Sempre que perde a responsabilidade tem que ir em cima de quem assina, de quem comanda. Só que eu quero citar o torcedor, tá? E aqui falar, eu vejo muitas críticas ao presidente Alberto Guerra. O presidente Guerra, hoje, é o homem mais experiente dentro do ambiente do Grêmio. O presidente Guerra foi vice-presidente jurídico antes de 2010. Lá ainda, com Duda Kreff na presidência, lá em 2008. Depois ele foi diretor de futebol. Depois ele foi vice-presidente de futebol, ainda em 2010. Trouxe o Renato para o Grêmio, lá na retorno do Renato. Depois, em 2016, o Grêmio com dificuldade, ele veio e trabalhou com o Roger no Grêmio lá em início de 2006, trouxe Walter Kahneman, trouxe o Edilson, montou ali a estrutura do time que logo, 2, 3 meses depois, foi campeão da Copa do Brasil. Depois o presidente Alberto Guerra assumiu a condição de vice-presidente de futebol, também com méritos. Depois o presidente Guerra assumiu aí a diretoria, um grande gremista, gente. Eu hoje não tenho mais a relação que eu tinha com ele,
E eu quero só citar algo assim, ó. A hora não é de atacar a instituição presidência do Grêmio. A hora é de fortalecer. E aqui eu chamo também para o meu companheiro lá de início de Grêmio, Beto Guerra. Esse cara aí é um baita de um gremista, cara. Esse cara vive o Grêmio desde criança. E ele é o homem que precisa, nesse momento, de apoio para o Grêmio se levantar, para o Grêmio lutar e sair desse buraco que entrou. Não podemos aqui fazer do presidente do Grêmio um problema. Pelo contrário, tem serviços relevantes prestados ao clube, sujeito sério, honesto, correto e que merece todo o nosso respeito. Mas você, todo o nosso respeito. E eu faria o seguinte, se eu fosse o presidente Beto Guerra. Eu hoje iria assumir o futebol de forma interina, como muitos presidentes fizeram, e entraria para dentro do vestiário, que é o que ele gosta que é o que ele sabe fazer, que é o que ele conhece, e tira o Grêmio dessa situação. Tira o Grêmio dessa situação. Traz um treinador da confiança dele e vamos desse jeito até o final, porque depois vai trocar o presidente, troca a gestão, e vai ter essa política, vai tomar conta do Grêmio mesmo daqui a pouco, já está tomando conta, a gente vê a cada derrota do Grêmio manifestação de um lado de outro. Tem reuniões, conversas, articulações. Então, a hora é de respeito ao presidente do Grêmio, não adianta, acho que o departamento de futebol sim tem que cair, né? O Rossato, o Guto, que são meus amigos também, mas eles precisam sair, até para renovar o ambiente. E o presidente Alberto Guerra assume o futebol, bota um executivo mais forte do lado dele. De preferência, se puder, até o Rui Costa. Até o Rui Costa, que é um amigo dele. Que era amigo dele, né? Assim como eu. Deixou pelo tempo acabou. Não, que a gente era junto. Mas é que tem um problema. Eles perderam um pouco de afinidade. Então é que assim, tem um problema de tempo. Primeiro, o departamento de futebol que está lá foi escolhido pelo Guerra. Quando o Guerra tira o Antônio Brum, que vinha já de 2 anos, já tinha uma casca de departamento de futebol, e coloca um vice-futebol completamente novo, um cara que era mais da parte política ali, da gestão do Guerra, o braço direito do Guerra, muda o departamento de futebol e faz a revolução que fez. Essa revolução que o Grêmio fez, de trocar técnico, de trocar vestiário, de trocar método, trabalho, de mexer numa estrutura que está enraizada ali e é profunda, tu não faz no 3º ano de gestão. Agora, não deu certo, ele tentou, e eu acho que isso tem que ser reconhecido, ele tentou mudar, mas isso era para ter sido feito lá atrás, no 1º ano. Agora ele está espremido. Porque ele vai trocar o executivo, que o executivo vem para 8 meses de trabalho. Porque em dezembro troca tudo. Eu acho que o executivo... Que técnico vem para 8 meses de trabalho? Isso limita no mercado. Léo, executivo eu acho até mais fácil tu achar, porque pode ter profissional aí que esteja precisando de dinheiro. E técnico, eu tinha uma visão, puxa, quem é o técnico que vai aceitar pegar essa barca aí do Grêmio? É difícil, né? Só que assina um contratinho lá com uma multa rescisória, como fez o Quinteiros, vai ganhar 1 milhão até o final. Mas é que tem uma... 1 milhão não, 10 milhões. Tem uma limitação de tempo, Vaguinho. É o salário que ele receberia até o fim do ano, né? Essa vai ser então assim, não é ruim. Não é um... Hoje, para um técnico de futebol brasileiro, no futebol brasileiro, não é mau negócio assumir a barca ruim. Ele vai contratar um técnico que vai passar da gestão dele para outra, ele vai deixar já um técnico para outra gestão. Ele tem uma limitação de tempo, ele vai trocar o executivo. Ele vai ter que buscar um executivo que tope 8 meses de trabalho. Que tope um projeto com um tempo limitado e curto. Porque no final do ano tem eleição. E esse elemento da eleição já está entrando no ambiente do Grêmio. Porque já tem reunião, já tem conversa, já tem gente formando coligações e chapas. A eleição do Grêmio está voando já. Mas faz parte do ambiente. O que eu acho é que trocar dirigente político hoje é cada vez mais difícil de tu encontrar dirigentes políticos que tenham experiência, né? Porque os clubes não formam mais por conta das estruturas políticas. O César até pode me ajudar nisso, mas é muito difícil de tu encontrar. O Grêmio encontrou 2 nomes que nunca tinham participado do departamento de futebol. Tem mais isso, para trazer um outro... E Alexandre Rossado não participaram. O Guto Peixoto participou do departamento de futebol no final da gestão Romildo Bolzan, ali junto com... Participou, esteve muito próximo ali do... Mas o Largo?
Não sei, ele era vice-presidente. Ele era integrante do CA. Do CA. E a chegada do Guto já foi uma costura política. Que foi uma forma do Guerra atrair o movimento. E é muito criticado do Romildo para próximo. É muito criticado. Então, assim, tem mais isso. Tu trocar o político, César, tu tem que ter... É uma questão também de articulação política. No momento em que os grupos estão todos se movimentando para a eleição que é setembro, né? 15 de setembro. Tem que... Gente, agora simplifica. Executivo, presidente, não tem que ter assessora, não tem que ter nada, simplifica. Eu queria saber exatamente, Kelly, desculpa. Disso, vai lá. Qual é a tua opinião, César? O que o Grêmio tem que contratar? Não, eu acabei de Já falou Mano Menezes? O Mano Menezes, o Beto Guerra assume o departamento de futebol. Se puder trazer um coordenador técnico, um executivo como o Filipão e tal, que se fala, não sei qual é a relação do Filipão com o Mano e tal, melhor. Corta as cabeças de quem está trabalhando contra dentro do futebol. É claro que tem gente trabalhando contra. É claro que tem gente botando pilha contra. É claro que o ambiente é um ambiente frágil. E vamos tentar escapar da segunda divisão. Mas que vergonha falar em segunda... Não. Vamos. Sabe onde é que está o Grêmio nesse momento? É isso que eu ia dizer. Sabe onde é que está? 4 rodadas, 3 pontos. E os 3 pontos do Grêmio foram 3 pontos injustos naquele jogo contra o Atlético Mineiro aqui. Olha o Grêmio está neste momento abrindo a zona do rebaixamento, é o 17º colocado na classificação e não sai nessa rodada de lá. Tem um jogo ainda para acontecer, que é o do Bahia. Não dá para olhar para a tabela, é muito cedo para olhar para a tabela. Eu sei, mas eu não olho... Tem que olhar o contexto todo, que é muito mais grave que a tabela. Olha o rendimento. Ontem a sensação que dava nos jogos, quem olha o jogo do Grêmio ontem, o jogo do Grêmio contra o Ceará, tem a sensação que o Grêmio vai perder todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Se jogar assim, com esse interesse, o Grêmio tenta a marcação telepatia, né? Ele olha assim, eu vou tirar a bola. O jacaré. Eu vou tirar a bola, aí o cara faz uma força da mente, mas não dá. O CCD denominou de marcação jacaré. Eu já ensinei aqui marcação crocodilo. Sabe, o cara mentaliza assim, agora aquela bola vai, é que nem um imã, a bola vem. Não veio. Na próxima eu tento. É isso. Então, assim, não me internem, tá? Não me internem. Mas o Grêmio trazendo um técnico, ajustando o departamento de futebol, o Grêmio se estabilizando, ele não vai ser campeão brasileiro. Dificilmente vai ganhar a Copa do Brasil, porque ontem a gente viu o Palmeiras em Porto Alegre. Tá muito claro que Palmeiras e Flamengo são de outra turma. Mas o Grêmio, se estabilizar, se recuperar, se organizar internamente, se atrair os jogadores para uma mesma direção, o Grêmio tem um bom caminho, Kelly. A Copa Sul-Americana. Gente, vamos então fazer esse tópico de quem vem para o Grêmio. Antes, deixa eu só dizer o que a galera tá falando por aqui no nosso chat, tá? Eduardo Scalcon, que não seja Mano Menezes. Que mais que a gente tem por aqui? Luke King, o Lisca pede 2 salários, 1 vale-refeição, bora trazer ele, chega de treinador caro. Que mais, gente? Que mais que a gente tem por aqui? Agner Soares, a maior responsabilidade é de quem pediu a saída do Renato. Tá mandando por aqui. Eduardo também falou que Lisca é melhor que o Mano. Como é que é o nome do nosso amigo? Agner. Que falou do Renato? Agner, né? É o Agner Soares. Agner. O Grêmio terminou, Agner, em 15º lugar no Campeonato Brasileiro. Não te esquece disso. O Grêmio só não caiu porque teve um jogo com o Atlético Goianiense que ele virou, porque teve o gol contra do João Lucas e porque o São Paulo veio jogar de pantufa. Calma. Mas o Renato tá bem. O Renato tá bem no Fluminense. O René fez um gol de pé direito. Cara, a estrela do Renato. Tu quer o René? O Renato é o cara mais largo do mundo do futebol. Abre o fio aí, Schenck. Vamos começar o debate de uma vez, que eles já estão falando por aqui, não estão se aguentando. Quem vem pro Grêmio, então, minha gente? Sobre o Odair Helma, eu só quero fazer O René fez uma bucha de pé direito ontem. Tomou um remedinho ali na beira do gramado, que ele tava meio enjoado e... Isso é muito Renato. Teve um comentarista que elogiou muito o René aqui e foi achincalhado. Engolem essa. O Léo é o melhor de todos. Oportunista total. Esperou 6 meses. Ele falou. Como é que é a frase? E ontem o Bernabé, o gol foi em cima do Bernabé. Na noite que o René faz o gol. O que esse comentarista falou mesmo? Que perto do Newton Santos. O René era o Newton Santos. Perto do Bernabé e o René. Ontem o futebol provou, porque o gol foi em cima do Bernabé e o René fez um gol de pé direito. O futebol é mágico por isso. Futebol é mágico por isso. Tomem essa. Sobre o Odair Helma, tá? Primeiro, tá? Eu quero deixar bem claro aqui. Eu gosto muito do Odair Helma. Muito.
é uma figura querida, acho que tem uma vinculação grande com o Inter, isso aí, na minha opinião, eu tenho uma opinião mais forte sobre isso, eu não vejo problema em não contratar vinculados ao Inter. Mas o Mano não tem? O Mano não é tanto. O Mano tem uma vinculação curiosa, apesar do Mano ter trabalhado na base do Inter e ter construído a sua carreira na origem, na base do Internacional. Ele sai do Guarani de Venâncio. Ele sai do Guarani... Não, e ele trabalha na base do Inter. Sub-20? Era ele contra o Kleber Xavier, né? O Mano no Inter e o Kleber no Grêmio. E o Mano, a origem, o estouro do Mano na carreira é no Grêmio. Né? Mas o Mano, a origem da carreira do Mano no alto nível, ele é no Grêmio. Ele sai do Caxias, depois de um ótimo trabalho no Caxias, faz um ótimo trabalho no 15 de Campo Bom. No 15. E aí vem para o Grêmio, e aí no Grêmio não preciso dizer o tamanho da construção que ele faz no Grêmio. O Mano é o treinador da Batalha dos Aflitos. Sabia que o Inter lá em 2000, com o Medina, o Inter trouxe o Mano tinha sido finalista, ou semifinalista de um Gauchão Sub-20 com o Guarani de Venâncio. Até o Grêmio traz 2 jogadores do Guarani de Venâncio. O André Semin e o centroavante. Isso aí. Eu trabalhei contra o Mano. E aí o Mano, o Inter contrata o Mano e o projeto daquele Inter 2000 e 2001, o Inter 2000, Interação, aquela gurizada que estava no comando, e o Medina era de que o Mano seria o técnico do futuro do Inter. Eles iam construir o Mano para ser o técnico do Inter ali na frente. Só que o Mano saiu para comandar times do interior e fez a carreira dele por outro caminho. E é um vitorioso na carreira, mas ele é o treinador que é o Grêmio que dá essa visibilidade. Então eu não considero o Mano tanto. O Odair sim tem uma carreira mais consolidada como representante do Inter. Mas o Roger tinha no Grêmio e hoje está a torcida do Inter. O que tu acha do Roger? Não, ninguém discute, mas eu quero dizer o seguinte, eu não acho, eu continuo achando o Odair excepcional. Não é porque ele tem vinculação com o Inter, o que me estranha é o pessoal que acha que o Roger é bom só depois que ele foi pro Inter. Porque, que não é o caso do Vaguinho, o Vaguinho sempre gostou do Roger, mas eu estou dizendo, muitos passaram a gostar do Roger só porque ele vestiu vermelho. Quando ele vestia azul, ele era ruim. Não, é que tu sabe que é assim que funciona. Como assim ruim? Não, é porque muita gente dizia que o Roger era frouxo, era não sei o quê. Aí quando ele vai pro Inter, ele deixou de ser frouxo. Sabe? É o clubismo. O Roger era um cara... gremistas. Não, muitos gremistas não gostavam do Roger. O Roger é a prova de que tudo tem seu tempo, processo e evolução. Tem gente que não evolui, mas o Roger, por ser muito inteligente, acima da média, ele evoluiu. O Roger tinha um ponto só que ele precisava melhorar. Gestão de pessoas. E ele melhorou absurdamente isso. Como é véspera de Grenal... Mas eu só quero, Vaguinha, desculpa, eu só quero falar sobre essa sugestão do nome do Odair neste ambiente. Nesse contexto. Gente, mau momento, fato novo, Odair, Roger Machado. A não ser que tu jogue com um interino o Grenal e segunda-feira tu entendeu? O Odair. Mas olha, não, eu sei. Eu tô dizendo do Odair chegar e jogar. Não tem como. Entendeu? Você sabe o que é isso? Não, é um terror pra torcida do Grêmio, é um terror. Mas você sabe o que é isso? Sabe o que me chamou? É o Grenal de 5x0. 5x0. Ah, sim. O Odair assume como interino e o Roger é o técnico do Grêmio. É um terror. Não pode, né, Vaguinho? Sabe o que me chamou? Agora não. Segunda-feira pode. Segunda-feira pode. Sabe o que me chamou a atenção ontem, César, ouvindo as entrevistas, a entrevista do presidente Alberto Guerra? Ele disse, inclusive o James assume a partir de amanhã. Eu nem comuniquei o James, estou comunicando por aqui, eu não falei ainda com ele. O James não viajava com a delegação? Pelo que eu ouvi, a comissão permanente do Grêmio era completamente apartada do processo. Isso me chamou a atenção. Só que Léo, tu é um estudioso. Quem é que tem que decidir se é apartado ou não do processo? Isso que eu te falo da gestão. Isso é a gestão de futebol. Tu tem que reunir lá os argentinos e falar assim, olha só, esses caras que estão aqui são os caras que têm o DNA do clube, que conhece o clube, que conhece as pessoas, que sabe se a cozinheira bota mais sal ou menos sal, que na segunda ela sempre faz batata frita, ovo e bife, não é outro cardápio, que o cara da portaria lá abre o portão com a mão esquerda e não com a direita, ele tem que estar dentro do teu vestiário. Tu tem que promover essa integração, mas isso é gestão do vestiário. Sim. O James, ele trabalhou com o Roger, né? Em alguns Sim, ele sempre foi auxiliar do Roger. O James trabalhou com o Filipão. Uma das ideias que ontem surgiu também de conselheiros, Léo,
Foi o James é um treinador muito querido, tá? E é estudioso demais. Ele é uma das peças importantes aí de muitos processos. Muito elogiado nos bastidores, muito elogiado como conhecedor de futebol. E o James poderia ser uma peça se vem o Filipão, por exemplo. Se tu traz o Filipão para ser uma espécie de manager, coordenador e também um cara para misturar o pé dentro do campo, tu vai olhar e vai dizer o seguinte, mas e o James? O James trabalhou com o Filipão um tempão. Eu não tenho dúvida de uma situação. A demissão do Quinteiros foi ruim para o Inter. Para o Inter foi ruim nesse momento. O melhor para o Inter seria o empate do Grêmio contra o Mirassol e ele achar que o trabalho... E a direção achar que o trabalho ia continuar, que daqui a pouco ia virar a chave, e ele achar que, como ele sempre achou, que amarrou o Inter no Grenal do Beira-Rio, que o Grenal da Arena, que foi 2-0, foram apenas 20 minutos, e aí ele poderia continuar com essa ideia de jogo e o Inter, com o Roger estudando muito bem, teria mais facilidade para ganhar do que, por exemplo, se chegar o Mano, hoje, apresenta o Mano, ele dá um treino amanhã e ele vai botar um outro time do Grêmio, vai fechar a casinha, vai ser mais difícil pro Inter. Oi, gente! Bom dia, dia 22 de setembro, segunda-feira. Nosso Segue o Fio tá no ar. Pós-Grenal, que a gente vai falar muito hoje. Vamos falar da vitória do Grêmio! Nós estamos na TV também. Da vitória do Grêmio! Hoje é só YouTube. Não tem TV? Não. Não. Hoje não é canal 2. O Grêmio é um clube Eu só falo na TV agora. O Grêmio é um clube de muita sorte. Sorte. Aquele rebote ontem do pênalti, se ela cai no pé do juiz, ele tinha feito o gol. Tá aí. A sorte é que caiu no Borré. Tu acha que ele acertaria? Se ela dá na trave e volta no juiz, aí já era. Tinha empatado o jogo. Entendi. O Grêmio é um clube de sorte. Eu digo, não dá pra elogiar. Eu achava que esse aí era o menos ruim, tá? Pensei, não, o juiz vai vir aí, é um dos menos ruins, não gosta de aparecer. Mas, cara, não tem como, com Imagina VAR. se gostasse, não, né? Não tem, sério, a arbitragem brasileira é um negócio assim, não dá. Eu cometi o erro de achar que podia ser bom. Nunca, a partir de agora, sempre que sair o sorteio de um árbitro, eu vou dizer, tá, é ruim. Não tem como. Pra ver se dá o não dá pra contrário. elogiar. Não, mas é que não tem bom. Não, na arbitragem brasileira não tem bom. E o pior é o VAR, né? Porque o VAR que estragou. Quem estraga o jogo ontem é o VAR. Porque o juiz não tinha dado pênalti. Ele ia dar até amarelo, Bernabé. Aí o cara achou um joelho. E o Vaguinha? Conseguiu dormir? Eu só tô esperando o fim do programa, Cacá. Não fala assim, não fala assim. Primeiro de tudo, agradecer vocês que estiveram com a gente no sábado, no canal 12, como disse o CCD, foi muito bom, muito especial. Gente, olha só, nossa ficha técnica de hoje, direção Matheus Schenck, claro, sempre ele, direção de imagens Guilherme Medeiros, edição de arte Richardson Soares, operação de áudio Vicente Abreu e a coordenação Amanda Munhoz e Fernando Salvador. Antes de chamar a nossa enquete, antes de chamar os nossos fios, quero te convidar a deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, mandar para todo mundo. E olha só, no sábado, CCD falou uma coisa no programa, para quem assistiu vai lembrar, quem não assistiu vai conferir aí. Roda. Vini da pose 1,90? Porque ele faz assim, ó. Ele faz assim, ó, vou mostrar a pose. Dá um close nele, pelo amor de Deus, olha o close nele. Ganhou do marcador, foi pro fundo, cruzou, golpe de cabeça, gol! Gol de Vinícius para o Grêmio Grandalhão. O Rio Grande assiste em TV aberta. A pose de CCD. A pose de CCD, não, mais do que isso, a arrogância de CCD. Jogadinha ensaiada, Jogadinha ensaiada. O Sheik, cara. No último ano, no último ano que eu cravei vitórias do Inter em Grenal, não teve essa aí, eu cravando em abertura do programa. Tá cheio da jogadinha ensaiada, né, Schenck? Tá felizão, né, que teu time ganhou, né, Matheus Schenck? É isso, né? Tá aí, ó. Carlos Vinícius fez o gol, depois ele saiu, sentiu, né? Não sei, a gente ainda não sabe quanto tempo ele fica fora. Esse talvez tenha sido a única notícia ruim do Grêmio na tarde foi essa lesão. Jogador importante, liderança importante, prendeu os zagueiros do Inter. O Mano gosta desse tipo de jogo, né, Munari? Desse jogador que é referência no ataque, que pressiona
e que, de alguma maneira, permite a bola aérea. Ontem, ele teve 3 episódios dentro da área. 4 episódios. 3, especialmente, o último que ele se lesiona. Sempre causando dificuldade. Ele tá fora do Mundial? Não joga o Mundial no final do ano? Não, ele vai jogar os próximos jogos pro time Não, é porque ontem o Grêmio foi campeão, né, da Libertadores. O Grêmio ganhou um grande título ontem. Não, o Grêmio e aí vai jogar o Mundial no final do ano. O Grêmio ganhou do time lá no Palácio dos Enfeites, que ontem não tinha nem papel picado. Ganhou do Inter, que é um timeco. E vocês estão se enganando. Eu já te avisei ontem. Eu te falei ontem, vocês ganharam do Inter. Tu disse que era uma vergonha perder pro Grêmio. Não era uma vergonha, é uma vergonha. É uma vergonha. E eu te digo o seguinte, perdeu. Por isso que eu tô envergonhado hoje aqui. Perdeu mal e tem que comemorar que não tomou uma goleada em casa. Tem que comemorar que não tomou. Não é o que os números dizem aí. Botar os números na tela do Grenal, massacre colorado. Olha só, gente, deixa eu ler alguns recados antes de chamar a nossa enquete. O Alisson. Cacau, fui sair de casa, tropecei em um degrau. Quando escutei na rádio, era pênalti pro Inter. O Kleber, eu avisei que tinha que ir com 3 zagueiros e 2 atacantes. Inter não sabe se defender, não sabe atacar. O João Vitor, Ramon Dias é o novo técnico do Internacional? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Olha só, a Cacau, o Munari é nosso. Falou aí, ó, Munari, tu é de alguém. Sim, eu sou. Tu é de alguém. Aliás, falando em nosso, Davis e o caramba, né? O CCD me mandou um goleiro. Meu goleiro ontem, nós estamos ganhando o jogo de 2-0 do Central Córdoba, que tem o Bessosi no ataque. E o Marquezinho toma 2 gols que tu não toma no sábado, Davina. E o Marquezinho aí, o Boca empatou com o Central Córdoba do Bessosi na Bomboneira. Olha só, a Márcia... de volta? Não quer de volta? Ontem teve Boca, né? Meu irmão tava nesse jogo, ele me apoiava. Tá, uma maneira, que lindo. Mandaram uns Mandou vídeos. Manda os vídeos pra mim, hein? Mandou vídeo, comprou linda, camisa, falou que agora eles na Argentina torcem pro Boca. Claro, não tem como. Informação. Olha só, a Márcia no aguardo do Limonari, Cacau sempre elegante, ótima semana a todos. Lagartixa, se o Inter não cair, vai terminar o campeonato bem próximo da Série B. William Pereira, cuidado aí, não vai cair que vão marcar pênalti. O Marcelo, quero sorrisos, não é socorristas, quero os sorrisos no rosto de todos. Agora, olha só, chamar vocês para nossa enquete de hoje no chat é: o Inter acerta ao demitir a comissão técnica e manter o departamento de futebol? Tu volta aqui, homem, não vai me embora. Já foi embora. Não vai me embora, que o primeiro tema é teu. Olha só, vou chamar a nossa escalação aqui, tá? A arte da escalação, nossa citação para Fiat tá na mão, condições especiais para sair de Fiat 0 km. Aí os nossos 11 temas de hoje, nossos 11 fios. Roger demitido, fim da linha para Roger Machado, perfil do novo técnico, quem será e o histórico de demissões na gestão de Barcelos. Vitória gremista, tudo sobre esse Inter 2 e Grêmio 3, centroavantes decisivos e o Guri garantiu o triunfo. A gente vai falar sobre essa mudança aí que fez Mano Menezes. Os pênaltis de Noriega, vamos ouvir os áudios do VAR, o áudio do primeiro pênalti ali do VAR. E a arbitragem, será que errou? A gente vai falar sobre isso. O Edenilson e o Pavon, o Mano justificou a escalação de ambos, bastante criticados antes no Clássico. A gente até falou isso no Segue o Fio de sábado por aqui. Erros na bola aérea. O Inter voltou a falhar na bola aérea defensiva em escanteios. E a nossa trend do momento, como que ficou a classificação após o Grenal 4-4-8. A gente já começa falando do mandante, então, do jogo de ontem. Roger Machado foi demitido. E a nossa produção separou 2 trechos, tá, da entrevista coletiva do presidente Alessandro Barcelos, ele que falou sobre o motivo da demissão da comissão técnica e de manter o departamento de futebol e também do perfil do novo técnico para o Internacional. Bora ouvir. Para esse episódio, para esse momento, para essa curva da história, nós entendemos que com a mudança da comissão técnica, mantendo a estrutura do departamento, a gente possa dar a resposta que a gente quer dar. Pergunta do perfil, uma pergunta difícil, que a gente precisa analisar à luz dos modelos, analisar à luz do elenco que a gente tem hoje e que não vai mudar, ao menos até o final do ano, né? É trabalhar, eu já pedi ao departamento que isso se iniciasse hoje. Tá aí, Vaguinha. Eu já pedi ao departamento que isso se iniciasse hoje, né? Eu não sei se o Inter vai ter técnico no próximo sábado contra o Juventude, porque o que aconteceu ontem na entrevista foi
tudo na comanda do Roger e preservação do departamento de futebol. Vai chegar um técnico aqui que vai ser inserido dentro de uma política de futebol que não deu resultado e que não vai dar resultado, porque são incompetentes. É simples assim. Então, ontem o presidente chamou a entrevista para dizer que o grande responsável pelo momento é o Roger, ele demitiu o Roger, e sim, o Roger tem muita culpa no cartório por tudo que fez, especialmente nos últimos meses aí comandando o Internacional, errou muito no Clássico Grenal também. Mas interessante a entrevista do presidente Alessandro Barcelos, que ele, em um determinado momento, no início da entrevista, ele... Presidente, se o senhor não ajuda, não nos ajuda e também não se ajuda, né, presidente? Falando que não gosta de demitir treinador. A gestão do presidente Alessandro Barcelos começa com ele demitindo o Abel Braga. Vamos puxar essa tela. A gente tem uma tela, Vaguinha, sobre isso, sobre os técnicos contratados de 2021 a 2025. O Abel Braga, só trazendo aqui, ele começou com o Abel Braga no cargo, foi na temporada que começou em 2020 e terminou em 2021. O Barcelos assumiu o Inter em janeiro de 21 com o Abel no cargo e aí demite ele depois. Eu vou te dizer, tá, Cacau, que eu acho que tinha que demitir todos, tá? E talvez demorou um pouquinho para demitir um ou outro, mas todos tinham que ser demitidos, porque a gente não enxergava, nem no Miguel Ramírez, o Aguirre, Medina, Mano, Cudê, Roy. O problema a gente não enxergava. Só que a única coisa que não muda, tu muda técnico, tu não muda a política de futebol, tu não muda a política de gestão. Essa não muda nunca. Não muda nunca. E é impressionante como o presidente Alessandro Barcelos preserva o seu departamento de futebol. Eu não sei por que essa preservação. Sabe? Porque tinha que demitir todo mundo ontem. Cair todo mundo do departamento de futebol também. A política vai continuar a mesma. E eu vou ter no ano que vem Richards, Ronaldos, Ramons, Kaique Rochas. E aí qual é o treinador que vai resolver o meu problema? O presidente não sabe, não sabe qual é o perfil, né? É difícil responder sobre o perfil. Deveria saber, né? Eu posso ter essa dificuldade de qual é o perfil para treinar o Internacional. O presidente não. A gestão não. O departamento de futebol não. Mas a grande impressão é que está todo mundo perdido. Tem outras coisas acontecendo dentro do clube, nas internas do clube, sobre falta de pagamento de funcionários. Olha, é o caos. É um contexto que remete à briga para não cair para a segunda divisão. O contexto é extremamente preocupante dentro do clube. Tem até uma mensagem aqui que eu li antes que um torcedor fala que se não cair vai ficar ali perto. O cair ou não cair depende de uma série de componentes. Agora, tem alguns detalhes. Ontem eu cheguei, dificuldade para dormir, acabei vendo algumas entrevistas e vi a entrevista toda do presidente depois. Na hora a gente não consegue ver tanto conteúdo. Pelo amor de Deus. E tem uma parte que tu não foi dormir? 2 da manhã. Por que tu não foi tomar um vinho pra comemorar? Tu foi ver o presidente Alessandro Barcelos depois de ganhar o Grenal. O cara ganhou o Grenal, meu Deus do céu! Porque ouvir o presidente do Inter numa vitória do Grêmio é sempre importante. Sempre bom fazer isso. E ele usa uma expressão, Vaguinha. Ele usa uma expressão em determinado momento da entrevista que ele fala de um plano... o Inter apostou num plano... Ele usa a expressão plano audacioso, alguma coisa assim. Que claramente se remete ao ano de 2023, quando o Inter fez aquele negócio, que para mim foi o pior negócio da história do Inter, que foi vender direitos de TV por 50 anos para montar um time em um ano. Time esse que já acabou. E é sobre esse o ponto que a gente precisa discutir. Eu acho, Vaguinha, que esta demissão de treinador é bem diferente das outras. E eu queria que tu, que tem muito mais conhecimento de conteúdo do Inter, talvez saiba muito mais do que eu. Das outras vezes, tu tinha jogadores chegando, ou tu teve jogadores contratados na janela. Esta não. É uma janela que desmancha um pouco o grupo do Inter, mesmo com jogadores que não vinham bem, é verdade, mas que desmancha, e que o novo treinador não vai ter nenhum acréscimo. Nenhum. Por um motivo muito simples, não pode ter, né? Poderia ter jogador que está livre no mercado até o dia 3 de outubro, mas pode contratar. Mas a gente sabe que é difícil, né? Que não vai contratar. Não, mas tu sabe que é difícil contratar. Sim, dia 3 é semana que vem, né? Não, mas é que é difícil contratar no sentido de... Não, o cenário é terrível. Entendeu? Sim, não tem, então, né? É diferente dos outros. E aí entra algo, e o Vaguinha lembra,
dificuldades de pagamento, o próprio D'Alessandro já disse que tem aí acordo sobre direito de imagem. O trabalho do clube parece ter problemas. E quando isso acontece... Bom, ontem, por exemplo, esse Grêmio que vocês viram ontem é um Grêmio que está começando o trabalho do ano que vem. Começando o trabalho do ano que vem. Tomando ano que vem? Não, eu estou dizendo jogadores que atuaram ontem são jogadores que vieram para compor o grupo ano que vem. Todos os jogadores, tirando o Edenilson, todos eles têm contrato no ano que vem. Todos eles. Então o Grêmio melhora neste momento. E eu dizia, o Grêmio vai ganhar o Grenal porque o Grêmio tem melhores jogadores. E ontem a gente viu, né? Por que ganhou. Mas isso deve estar em outro fio, né? Imaginou que a gente vai falar do Grêmio, só das coisas do Vai falar. Fica tranquilo que tem fio para falar só do Grêmio. O grande ponto a partir de agora é que a gente vai descobrir se o trabalho do Roger era muito ruim ou se ele estava tirando o máximo e o problema está no elenco. Isso a gente vai descobrir com o tempo. Porque qual foi o diagnóstico do Inter? Do Bisol, do D'Alessandro? Os treinos são maravilhosos, né? O trabalho está sendo bem feito e no campo não está aparecendo. E por isso que foi se mantendo e se fez uma janela que não teve reforços, né? E aí eu acho que o Roger pecou nisso, o Roger tem horas... A carreira do Roger eu acho que vale o debate, porque agora ele fecha 10 anos de carreira, né? Em clube grande, tem 39 antes. Foge do debate, César. Depois a gente vai falar sobre isso aí. O Grêmio ganhou, o Grenal tá chorando sobre a arbitragem. Deixa o cara falar. Porque o Roger, ele não conseguiu ainda começar uma temporada num clube e terminar. Que tem, obviamente, erros dele. Eu acho que o Roger ele tem um modelo de jogo que as coisas funcionam muito bem e quando isso para de funcionar, ele tem dificuldade para encontrar soluções. Só que eu acho que nessa questão de montagem de elenco, ele tem que participar mais, ele tem que ser mais ativo dentro daquilo que ele precisa, aquilo que o Vaguinha diz. Ele não queria o Ronaldo, obviamente, ele queria um volante melhor, mas não tinha o melhor, veio o Ronaldo. Não tinha o melhor, veio o Richard. Saiu o lateral esquerdo, não vem o lateral esquerdo, o Vitor Gabriel. Eu acho que ele tem que ser mais, botar mais, sabe, a coisa na mesa. Não, pera aí. Uma expressão que é utilizada, que é... Cobrar mais. Não, ele é parceiro do clube. É parceiro do clube e o clube não é parceiro dele na hora da... Não adianta. Tá, mas e olha só, agora quem que vem pra esse cargo aí? Isso aí, Vaguinha, temos informação ou não temos informação? Quem que vai vir pra esse cargo? Porque o torcedor quer saber também, né? O que vai chegar agora? A informação que eu tenho de ontem à noite é que uma corrente dentro da direção do Inter, dentro do departamento de futebol do Inter, defende a contratação de Ramon Dias. Que já era um nome que tu já tinha citado aqui há algum tempo. Tinha levantado esse nome há bastante tempo. Mas que em nenhum momento o Inter foi atrás. Sim. Nenhum momento. O que se sabe é que é um nome que tem boa aceitação, porque... Como é que funciona, Cacau? Existe um departamento lá, que é o CAPA, que faz a análise de profissionais que podem trabalhar no Inter, jogadores e técnicos. Então, a informação que eu tenho é que esse é um nome bem avaliado. Mas em nenhum momento esse treinador foi procurado e pelo que eu sei, até agora pela manhã, não foi ainda, que é o nome do Ramon Dias. Mas é uma corrente que defende a contratação deste profissional, que fez um bom trabalho no Al Hilal, que chegou aqui no Vasco numa situação de dificuldade, livrou o Vasco do rebaixamento, fez um trabalho bom no Corinthians também no ano passado, e esse ano ele é campeão paulista, ele ganhou do Palmeiras, portanto. Então... Ô, Vaguinha, eu lembro quando a gente citou aqui sobre a questão do Ramon, diz muito também sobre o filho dele, né? Que o Ramon tá se aposentando quase e o filho dele vem junto. É a comissão conjunta, né? Os dois. Eu já não sei, né, Cacau? Isso aí são informações de que lá no Paraguai quem tocava mais era o filho dele, e que ele é uma espécie da figura, né? E por trás está o trabalho do filho. Mas isso, vou dizer para ti, para mim pouco importa, porque se foi assim no início do ano e ele foi campeão paulista, azar, né? Contra o Palmeiras, ok, pode ser assim. Agora, eu não tenho a convicção no nome, eu acho que para o momento pode ser, mas eu não tenho convicção de que é o nome para o projeto 2026. Aliás, não existe projeto, né? Então, não tem projeto. Só teria esse nome? Tipo, é o único nome que ventila? Eu, como informação, eu não tenho. Tem muita gente especulando o nome do Odair Helman, tá? Do Atlético Paranaense. Eu não tenho essa informação. O que eu sei é o Inter vai gastar pagando uma multa do Roger e teria que pagar a multa para o Odair sair do Atlético Paranaense. Duas multas. Pelo que eu tenho de informações sobre o momento financeiro do Inter, não existe essa possibilidade. Tem uma mensagem aqui de um torcedor antes da gente mudar de fio. O Guilherme Pereira: estou achando que esse foi o último ano que o Inter realmente competiu com o Grêmio, só se virar SAF para se salvar. Mas não é assim também. A SAF não muda tudo, não vem só glórias também, né? Acho que
Muito bom dia para você que está conosco. Nós estamos começando a edição de sexta-feira do Segue o Fio, hoje que é 28 de novembro de 2025. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos chegando aqui no YouTube de GZH e também em Gaúcha 2. Coloca na tela aí a nossa bancadinha, porque é o seguinte, né? O Vaguinha atrasado ao Homem. O Homem vai ingressar em seguida. Vaguinha tá no Rio? Não, tá aqui, ó. Tá entrando, tá chegando, ó. ele tá apurando informações. Bom dia. Hein? Vamos lá, né, meu querido, que o programa começou. Ele vai vir com a escalação. Vamos lá, vamos trabalhar. Bom dia. Tem uma escalação ou não temos? Bom dia. Ah, vai cumprimentar os colegas, coisa querida. Tudo bem, parceiro? Como é que tu tá, hein? Vocês estão muito acelerados. Que isso? 10 da manhã. O Vaguinha passou uma semana tocando flauta em mim, dizendo, cuidado, a batalha de... São Januário? Não, a batalha do Recife. Da Ilha do Retiro, a batalha da Ilha do Retiro. Aí hoje eu entro, o canal do YouTube dele é a Batalha de São Januário. Tu morre pela boca, né? Tu morre pela boca. Não adianta. Mas é o que está acontecendo, é a Batalha de São Januário, né? O que nós vamos fazer? Eu confesso para vocês que está sendo muito difícil esse final de ano. Muito difícil. E eu não tenho, aquele discurso... Tá tudo bem, Valério? Tá tudo bem. Tá tudo bem, querida. Eu diria que tá meio agitado o programa. Tá meio agitado. O Vaguinha chegou... Eu fui arrumar um negocinho aqui. Vaguinha chegou zen. O Valério, no meio do programa, se atira. Eu larguei. Se atirou. Não, fui arrumar um negocinho aqui do nosso estúdio. Confesso a você que eu tô com medo. Né? Tá tudo bem. Que barulho é esse aí, cara? Efeito. Mas que é efeito de quê isso aí? Ó, vai de novo aí, Shenki. Bota o efeito pra nós. É o quê? É pra dar um ânimo aí. Suspense? Suspense. Um programa legal, né? Mas continua. Vamos fazer um programa legal. Olha não, é que tem um jogo hoje que, assim como tantos outros, né, que a gente já falou, é o jogo da vida do Inter, mais um, para escapar da segunda divisão do futebol brasileiro. Mas, enfim, eu não tenho mais aquela força para fazer discurso inflamado, de conclamar a torcedora, nem para hoje, nem para o jogo contra o São Paulo e nem para o jogo contra o Red Bull Bragantino. Agora os caras têm que resolver as coisas dentro de campo lá. Com portão aberto, com portão fechado, com torcida, sem torcida. Ninguém aguenta mais essa resenha. Então agora é entrar em campo e fazer resultado contra o Vasco, que também está desesperado. Mas o ambiente é de pressão lá, porque aqui também tem pressão. Então, vamos lá, vamos fazer resultado. Bom dia, bom dia, bom dia! Segunda-feira, dia 1º de dezembro, começou o último mês do ano. Começou a semana mais importante do ano para o Internacional. Bom dia, mesa! Bom dia, Cacau. Bom dia a todos. Uma das semanas mais importantes da história do Inter, né? Com 2 jogos contra São Paulo e Red Bull Bragantino, depois do pior final de semana, da pior rodada da história do Campeonato Brasileiro para o Inter. Onde tudo deu errado, né? Claro, desde o 5-1 para o Vasco da Gama na sexta-feira, mas todas as combinações de resultado deram errado para o Inter. Eu acho que o melhor resultado de todos foi o empate do Ceará, né? Contra o Cruzeiro. Mesmo assim, o Ceará estava ganhando o jogo. E aí eu vou me apegar em algo subjetivo. Nesse momento a gente está abraçando tudo, né? Tudo que vem pela frente a gente abraça. Não é possível que nas próximas 2 rodadas ninguém vai perder ponto. Eu não acredito que o Inter consiga ganhar os 2 jogos, tá? Do São Paulo e do Red Bull Bragantino. Acho que aqui em casa do Bragantino o Inter ganha o jogo, mas do São Paulo eu estou projetando aí um empate. Então a gente vai precisar de algum resultado paralelo. E eu não acredito que todas as combinações, como aconteceu nesse final de semana, irão se repetir de forma negativa para o Inter. Então eu estou me apegando também nesse lado. Eu estou me apegando em várias coisas. Em tudo. Em tudo. Tudo que pode aparecer aí eu estou... Vamos ver, vai ser tenso, vai ser difícil, mas... Enfim, algumas notícias que vêm de São Paulo também. Parece que o São Paulo não está tão mobilizado assim. Vamos tentar. Eu acho que essa é a principal notícia pro Vaguinha, a desmobilização dos seus adversários. Tem 2 resultados especificamente para o Inter que fazem muita diferença. Um deles é o do Vitória com o Bragantino
que eu vou insistir aqui, se o Vitória ganhar o jogo do Bragantino, o Bragantino chega em Porto Alegre com risco de rebaixamento. E obviamente, o resultado do Inter com o São Paulo, e aí mexe muito com o que o São Paulo vai fazer. O São Paulo treina hoje, e ontem, né, Vaguinha, a gente falou, 3 jogadores inicialmente iam voltar, aí no final do dia já tinha o goleiro, e que também estava suspenso, e volta. 4 jogadores, tem que ver como vai vir o São Paulo. O São Paulo é melhor que o Inter, né? O São Paulo é melhor que o Inter. Então, se o São Paulo estiver minimamente mobilizado, o jogo lá em São Paulo é horroroso pro Inter. Volta o goleiro, o Rafael, volta o Sabino, zagueiro, Ferreirinha e o Luciano. E pode voltar o Arboleda. Sabe, é duro, tá? Melhora o time, né? Melhora bastante. Melhora o time, mas não vai ter aquele ambiente de jogo. Não é no Morumbi, vai ser na Vila Belmiro. O último jogo, acho que teve 8 mil torcedores, que foi contra o Juventude. É diferente de ser no Morumbi. Não vai dar 8 mil, já sabe isso, não vai dar 8 mil. Talvez o torcedor do Santos peça lá, dá um cantinho aqui pra nós. Pode ser. Mas não dá por causa da rivalidade. Embora o Santos já não dependa mais do Inter, né? O Santos ia ganhar do Juventude rebaixado e do Cruzeiro reserva na última rodada e escapou. O Santos, a vida do Santos está mais fácil. O Inter tem uma questão que tem que... E até não sei se o Vaguinha tem alguma informação a mais. O Rocher não tem condição de jogar, gente. O Inter não pode botar o Rocher 3 gols que o Inter tomou sexta porque o goleiro não tem condição. E ele tava com uma dificuldade muscular, né? O Vaguinha falou aqui, defasagem muscular, porque ele não tava treinando. Não, sem ritmo total de jogo, assim, né? Não se tu vai jogar contra um goleiro que não pode jogar, não dá, cara. Ou bota o guri. Ou é o Rocher nessas condições, ou é o Diego que nunca jogou. Mas aí o guri pelo menos tá treinado. O Diego? 20. Mas aí, cara, não tem como. Mas tu acha mesmo que vão arriscar botar o eu guri acho de 20 eu tenho certeza que o Rocher, sexta-feira, ele não tinha condição de jogar. Ele tem aí 5 dias a mais de treino. E contra o Santos já tinha sido estranho o movimento dele no gol. O Abel não vai botar... Não, o Vasco chutando de tudo quanto era canto. Né? Claro, o Diniz chegou e disse assim, o goleiro dele não tem condição. Mas tu acha que o Luciano e o Ferreirinha, quando abrir pro lado, vão chutar também? Vão chutar. É duro, cara. Eu acho que se não tiver condição, não tem que jogar. Vai o guri. Pelo menos o guri tá treinado. Olha só, alguns recados aqui. Já pedi pra você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, pegar esse link, mandar pra todo mundo que começou dezembro, gente. Dezembro. O Cauã mandou: São Paulo ganha do Inter e entrega pro Vitória. Pode escrever. O Kleber: bom dia, gente. Munari, tu acredita que o Abel consegue organizar esse time pra pelo menos não perder pro São Paulo? Organizar, não. Não tem tempo pra treinar. É uma questão de motivação só. A gente vai falar bastante sobre isso aí, o que o Abel pode fazer. O Luca: o Inter é capaz de tomar uma goleada do Bragantino em casa. Leonel Silva manda umas saudações chavante pro CCD. Aí, CCD? Mais essa. Ontem, o Brasil de Pelotas, inclusive muito bonita a festa do Brasil, da torcida do Brasil, ganhou o jogo, não sei quanto foi. 2-0. 2-0 do Aimoré. E conquistou a Copa Rui Carlos Osterman. Gilson Cabeção, que começou no Grêmio, né? O técnico. Mesmo. Foi jogador do Grêmio, foi treinador, né, Vaguinha? Mais vezes. No São José depois tinha também. São José. Grande figura, querida figura. E agora vai aí com o Brasil. Ele que jogou no Brasil, né? O Gilson foi jogador do Brasil também. Parabéns aí aos torcedores chavantes. A gente tá deixando vocês ganharem um pouco. Daqui a pouco a gente volta mais fortalecido, nós do Esporte Clube Pelotas. Que insiste nessa coisa humana de não ganhar. Olha só, vamos começar nosso programa com a nossa ficha técnica. Direção Matheus Schenck, direção de imagens Guilherme Medeiros, edição de arte Leonardo Bandeira, operação de áudio Júlio Neto, coordenação Amanda Munhoz, Fernando Salvador. Nossa enquete pra você, hein? Abel Braga vai salvar o Inter do rebaixamento? Sim ou não? O que você acha? Para nossa escalação, Fiat está na mão, condições especiais para você sair de Fiat 0 km. Olha aí, hein? O futuro do Inter, bastidores da chegada do Abel, apoio a Aguirre, vai mudar o ânimo? É isso que a gente quer saber. A classificação e os próximos jogos, vamos analisar a tabela e os jogos finais da Série A. Quem que vai cair? O que deu errado? A gente vai fazer um rescaldo da passagem da família Dias aqui no Inter. O descaso de Carboneiro colombiano vem chamando a atenção de forma negativa nas últimas semanas. Cebolinha e Grando, novidades sobre o atacante do Flamengo e o goleiro do Grêmio. Trabalho espetacular, esse é o adjetivo usado pelo Filipão para definir Mano Menezes no tricolor. E a nossa trend do momento, gente, a polêmica e homofóbica fala de Abel Braga sobre a camisa cor-de-rosa.
A gente vai começar falando do futuro do Inter, tá? Abel Braga produziu um dia bastante agitado para os colorados ontem aqui em Porto Alegre. Chegou com festa da torcida no aeroporto, pediu apoio dos torcedores para os atletas, confirmou que recusou convite para treinar o time em 2016 no Brasileirão, que terminou em rebaixamento, e destacou que precisa reanimar o grupo para esses jogos. E tem um jogador que já está garantido como titular na quarta-feira. Olha aí. Sabe qual é o único jogador que está escalado da minha equipe? Já está escalado para começar o jogo. O Aguirre é o que mais sofreu, falhou. Quem que não falha, cara? Então eu quis passar para ele, que eu vi o momento das lágrimas. Quis passar para ele que, cara, eu tô te passando confiança, eu quero você bem, cara. Tive um papo muito, muito legal com o Borré, que eu não conhecia pessoalmente, porque tenho uma admiração incrível. Não chegou no seu melhor momento ainda aqui? Não. Ele sabe e nós sabemos, mas ele é casca grossa. Tem aquele jogador que tu não pode dar o berro, tem que pegar no colo. Tem um que eu já soube. Não peguei no colo ainda, mas já soube. Mas amanhã eu já converso com ele. Tá aí, gente. Abel foi um fim de semana bem movimentado, né? Diz ele que recebeu o convite ali, estava assistindo a final da Libertadores e aí recebeu o telefonema. E aí o pedido dele vinha, ele veio e não vai receber para essa uma semana de trabalho. É tudo muito amador, né? Primeiro, o Abel tá aposentado como treinador. O último trabalho dele foi no Fluminense em 2021, né? Um dos últimos jogos dele, na estreia do Mano... 22, né? Estreia do Mano, o Inter ganha 1-0 lá no Maracanã, do Fluminense. E depois, o jogo seguinte é o jogo contra o União de Santa Fé, na Sul-Americana. Ele perde e sai. E depois não treinou mais. E aí, é uma ligação do D'Alessandro. Ele tá fazendo um churrasco para ver a final da Libertadores. Chamam ele. E agora vem a figura do Abel. A vinda do Abel... Ela é muito parecida com quando o Grêmio trouxe o Filipão para ser diretor, quando o Inter trouxe o D'Alessandro. O Abel ontem revelou, né? O Inter conversou com o Abel ano passado, durante a enchente, para ele assumir esse cargo que é do D'Alessandro hoje. O Inter conversou com o Abel, o Inter conversou com o Tinga, o Inter conversou com o Sobis, e o Sobis disse para o presidente o seguinte: não, pega o D'Alessandro. E aí se pegou o D'Alessandro. Ou seja, não tinha perfil nenhum de trabalho. Se buscava o quê? Um ídolo para aquela função, né? Uma imagem para ser escudo da direção, o D'Alessandro. Que faz um trabalho desastroso. Né? Porque o D'Alessandro chegou no Inter para fazer esse papel de ser o elo entre elenco e comissão técnica, elenco e direção, e também manter a harmonia no elenco. O elenco do Inter está rachado, o elenco do Inter brigou com a direção, o elenco do Inter não suportava os dias que foram a aposta do D'Alessandro. E agora o Abel vem como escudo do D'Alessandro, porque a gente está falando desde sábado do Abel, que chegou, que é o maior treinador da história do clube, que fez um gesto de grandeza absurdo de ignorar como foi a saída dele da última vez com o atual presidente no início do mandato do Barcelos. Então o Abel veio por amor ao Inter, por respeito à torcida e porque ele acredita que pode ajudar. Só que, na verdade, ele é um escudo de um trabalho horroroso, que ele não tem muito o que fazer. Eu até pergunto para vocês acham que o Lisca teve culpa no rebaixamento do Inter em 16? Claro que não. Não, porque faltam 3 jogos. Não, o Abel não tem. Então não tem culpa porque não tinha o que fazer. E o Abel é a mesma coisa agora. Ontem a gente recebeu uma mensagem de um telespectador nosso no bate-bola, o cara dizendo que o Abel veio para arranhar a imagem dele. De forma alguma. Se for rebaixado, a culpa não é do Abel. Se o Inter perdeu os 2 jogos, o Abel não tem culpa nenhuma, não tem responsabilidade nenhuma. O Abel chega como salvador da pátria. Salvador da pátria. Se ele conseguir alguma coisa, estátua para ele. Se ele não conseguir, cara, não tem... Não tem o que fazer. Eu, hoje pela manhã, eu fiquei refletindo. Será que eu não estou em negação? E eu acho que é um pouco o torcedor do Inter também está em negação das coisas que estão acontecendo, da cartilha, aquela famosa cartilha do rebaixamento, que o Inter cumpriu todas as etapas. Ô, Vaguinho, e o Inter está atualizando isso. Mas eu acho que não é nem negação do torcedor, tá? Eu acho que até chegar nesse ponto, dessa situação crítica que tá, negação da direção e da comissão que tava. Porque é ali que foi a grande negação. Porque se eles tivessem entendido a situação real que tava... Era para ter tomado a atitude antes, eu tô falando mais do lado do torcedor, da questão da crença do torcedor, né? Da mística, né? Da mística, de acreditar. Só discordo da tua opinião quando... Eu não acho que o Abel vá ganhar também, entendeu? O Abel... Quem não pode perder, não pode ganhar, entendeu? O Abel chega para mexer com a torcida, mas no ambiente... Eu não consigo enxergar, entendeu? Aí eu acho que... Não que seja negação, não é? Eu estou me referindo assim, se ganhar, tem que botar uma estátua para ele. Se perder, ele não tem nada a ver. Eu acho que nenhuma nem outra.
Entendeu? Eu jamais culparia alguém que chega a 2 rodadas. Não. O Abel, pelo peso que ele tem, César, pelo peso que ele tem, pela representatividade que ele tem. Vaguinha, não no ambiente. Claro que tem no ambiente. O Abel entra no ambiente e muda o ambiente, César. Eu sei, só que com a torcida ele tem. Mas lá, por exemplo, uma das frases que ele fez foi o seguinte: eu não conheço metade dos caras que estão aí. Ok, mas ele tem a capacidade de, em curto espaço de tempo, de convencer cabeças. O Abel é isso. Não acho Ele já começou, de alguma forma, a fazer esse trabalho. Por exemplo, eu acho um erro ele escalar o Aguirre. Só que ele chamou o Aguirre e disse, cara, não é culpa tua, tu vai jogar, tu é o meu primeiro titular. Ele começa a recuperar um ambiente na base da conversa, no jeitão Abel de ser. Ele vai escalar quem tiver melhor da cabeça. Não, acho que não. Digamos, não mais vai escalar os conhecidos, né? Eu acho que ele vai fazer. Aí entrando na questão da escalação, eu acho que o Abel vai escalar um time num 3-5-2. Tu acha que entra mais zagueiro? Eu já gostei da primeira manifestação do Abel, porque vai totalmente de encontro àquilo que a gente estava ouvindo do Ramon Dias. O Ramon Dias, desde o primeiro dia, fala na palavra protagonismo. Ok, que ele chegue aqui no Inter e olhe, não, esse grupo aqui é bom, nós temos que jogar, temos que ser protagonistas. Mas uma semana depois ele tem que mudar isso. E ele não conseguiu ver que o Inter não tinha condições nenhuma de ser protagonista. O Abel ontem na coletiva já disse, olha, perguntaram para ele se ele usa muito a expressão... Dentro deles. Vamos para dentro deles e tal. E perguntaram para o Abel se ele vai utilizar isso ou se vai ser mais conservador e tal. E ele disse, olha, vamos jogar como Inter. Agora, neste momento, eu não posso... e não quer dizer que se eu colocar jogadores mais defensivos, escalar um time mais defensivo, que eu vou abdicar de atacar. Não pode? Né? Então, mas para mim ficou claro que ele vai com 3 zagueiros. Achou isso? Eu acho que sim. Acho que ele vai proteger esse sistema defensivo. O Gustavo mandou perguntando aqui... não. Ele falou, chegou garantindo o Borré. Isso é inacreditável. Não garantiu o Borré. Ele garantiu o Aguirre titular. O Borré ele elogiou. É que eu acho assim, eu não tenho Carboneiro, tá? Então joga no ataque o Vitinho e aí vai ter que escolher entre o Matias e o Borré. É isso. O Alan Patrick joga, o Bruno Gomes ele elogiou, joga. Os 2 zagueiros, vamos pensar no quem tá garantido. O Aguirre na lateral ele garantiu. Bernabé na esquerda joga porque é o único. Mercado e Vitão jogam. Bruno Gomes joga, Alan Patrick joga, Vitinho joga. O Thiago Maia deve jogar. Aí ele vai num 3-5-2. A dúvida é essa. Então, aí sai o Alan Rodrigues. Sai. Eu acho isso aí. Alan Rodrigues um zagueiro e aí o atacante. Eu acho que ele vai com o Vitão de líbero, Mercado e... Vitão pelo lado direito, Mercado de líbero e Juninho ou Vitor Gabriel. Aguirre, Bernabé, Thiago Maia e Bruno Gomes. Que ele escalou os 2, né? Ele falou do Thiago Maia? Não, ele escalou o Bruno Gomes. O Thiago Maia não escalou, mas imagina que não vai tirar. Então, Thiago Maia e Bruno Gomes, Alan Patrick, e aí ele sempre gosta de jogar com um homem de velocidade e um homem mais de área. Então, eu acho que ele vai jogar com o Borré ali flutuando e um cara de velocidade. Eu não descarto o Ricardo Matias e Borré juntos também. Não descartaria. O grande conselheiro... Sem Vitinho. Seria uma opção, né? Porque o Ricardo Matias está com... Sem Vitinho. O grande conselheiro do Abel deve ser... Estou dizendo para efeito de conhecimento das pessoas que estão ali, porque o Abel vai ter contato aí 6, 7, 8 horas com eles, nesse período aí de 2 dias. É o D'Alessandro. O D'Alessandro tem o ambiente. Inclusive, o D'Alessandro é sempre importante falar. A gente não está falando aqui do fracasso do Inter. A gente está falando aí do Abel e dessa coisa mágica aí de tentar se salvar. Mas eu falei agora, dos problemas? Agora, não. É que eu estou colocando assim... A tal da negação que o Vaguinha está pregando, ou que ele está sugerindo que ele possa ter aí, uma negação, e eu acho que faz parte da paixão do torcedor. Só te interrompendo, mandar um abraço pra galera que está nos acompanhando na Gaúcha. Estamos na Gaúcha. Opa! E aí, estamos ao vivo na Gaúcha. Timeline? No rádio, no trânsito? Isso, e eu já vou só Sabia passar que eu sempre quis ter a minha voz no timeline, e sabe quem é que me vetava? Uma moça chamada Kelly Matos. Tá, mas agora você tem. Deixa eu fazer uma pergunta pro Vaguinha, até trazendo um questionamento de um dos torcedores aqui que mandou, o Rodrigo Albuquerque. Vaguinha, com o Abelão, essa nuvem carregada some de cima do gigante Beira-Rio? Então, eu tenho dito o seguinte, que existe desde o início da gestão do presidente Alessandro Barcelos uma nuvem que foi instalada sobre o estádio Beira-Rio, tá?
E essa nuvem carregada que atrai negatividade. O que o Inter precisava? E o Inter não está contratando um treinador, não está trazendo um técnico para resolver problemas de campo. O Inter contrata um cara que tem uma aura positiva, né? Um cara que tem no seu DNA, que tem no seu sangue, né? O DNA de vencedor e que vai, de alguma forma, tentar empurrar, em uma semana, empurrar essa nuvem um pouquinho para fora do Beira-Rio. Então ele tenta, com a sua palavra, né, com a sua presença, trazer algo de positivo e convencer em pouco tempo o grupo de jogadores de que é possível, de que, enfim, tentar fazer algum tipo de trabalho com o grupo de jogadores. Não acredito em trabalho técnico, tático, mas muito mais no mental dos jogadores e fazer com que os jogadores tirem um pouco do peso das pernas, porque o Inter está jogando também com muito peso. E o time já viaja, né? O Inter vai viajar hoje. Para a concentração máxima para o jogo. O Inter inicia o trabalho já essa semana para tentar aí, de alguma forma, trazer um resultado positivo do jogo contra o São Paulo. Obviamente, para depender só do Inter, tem que ganhar do São Paulo e tem que ganhar do Red Bull Bragantino. Mas eu disse aqui no início do programa, viu, Kelly? Kelly, PG e Gabriel, que estão com a gente aí no timeline, eu disse o seguinte, né? Que essa é a semana mais difícil da história do Internacional e o final de semana foi foi a pior rodada da história do Campeonato Brasileiro para o Internacional. Então, eu não acredito que isso irá se repetir. Mais do que a de 2016, do rebaixamento? Adversários... Não, é que em 2016 foi um trabalho, né, que foi mais longo e duradouro para rebaixar o Inter. Então, eu não acredito que os adversários, todos eles vão ganhar. Aí não é possível. O Gabriel, já que o Gabriel está nos ouvindo, nós precisamos aqui fazer uma homenagem ao querido Gabriel que está nos ouvindo. Nós vamos fazer aqui rapidinho, estou pegando aqui, porque eu acho que cabe para o momento. O problema é levar 4 da maneira como levou. E o problema é estar 5 partidas sem vitória. Conhece esse ditado? Esse é o problema. Conhece esse ditado gauchesco? Preteu o olho da gateada. Preteu o olho. Paulo Santana é a frase definitiva. Preteou o olho da gateada, Gabriel.